pessoal, professor Heitor, professor de Biologia da Oficina do Estudante. Hoje nós vamos entender como que funciona a circulação das aves e mamíferos. E vamos dar uma olhada também em alguns vasos sanguíneos importantes que saem do coração e que o vestibular frequentemente ele vai cobrar de vocês. Este é um coração de ave e mamífero. Coração tetracavitário, vejam bem, com átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. São 4 cavidades. Reparem que o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo estão completamente separados. Nesse caso, ele impede a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Por isso que nós chamamos, nesse caso, de circulação completa. Ou seja, aquela em que não há mistura de sangue arterial com sangue venoso. Quando você enxerga um coração como esse, alguns dados são importantes. Por exemplo, a cavidade do coração, conhecida como átrio, esse átrio ele recebe sangue, sempre. Seja o átrio direito, seja o átrio esquerdo, reparem, eles estão recebendo sangue. Átrio direito do corpo, este sangue venoso, eu representei em azul. E o sangue que vocês observam, o sangue que vocês observam ali do lado esquerdo, é um sangue arterial. Então, vou colocar até O2, indicando sangue arterial, porque já houve hematose dos pulmões. Vou colocar aqui CO2, representando sangue venoso, porque pegou o gás carbônico das células do corpo. Bom, e aí vocês olham também uma cavidade chamada ventrículo. Esse ventrículo direito, vejam, é a cavidade que é responsável por impulsionar o sangue. O ventrículo esquerdo também impulsiona o sangue. Então, as cavidades chamadas de átrio, elas são cavidades que permitem que o sangue chegue no coração, caindo depois para os ventrículos, que vão impulsionar este sangue para fora do coração. Olhando bem nesse esquema, o que nós podemos perceber? Nós temos aqui a entrada de sangue venoso, a entrada de sangue arterial. Isso caracteriza, pessoal, aquela circulação chamada de circulação dupla. Daqui a pouco a gente vai ver no outro esquema como que essa circulação dupla funciona. Alguns vasos nós estamos vendo aqui são vasos importantes. Olhem só, você tem esse vaso número 1, é um vaso que, olhem naquele lado, vocês estão vendo a veia cava. A veia cava, na verdade são duas, nós temos duas veias cavas, uma superior, que traz sangue da cabeça, tá? E dos membros superiores de volta para o coração, e a veia cava inferior, que traz sangue dos membros inferiores, órgãos genitais, vísceras abdominais, de volta para o coração. Ali eu chamei simplesmente de veia cava, para ressaltar para você que veia normalmente é vaso que chega no coração ou é vaso que se dirige para o coração. Quando você olha o segundo vaso aqui nesse esquema, repare bem, o sangue entrou pela veia cava, caiu no ventrículo direito. O ventrículo direito, como eu disse, ele impulsiona o sangue pelo vaso 2. O vaso 2, ele é uma artéria. E por que o vaso 2 é uma artéria, pessoal? Porque o vaso 2, ele vai permitir que o sangue saia do coração. Então, o vaso que chega é veia, o vaso que sai é artéria. Só que reparem, esta artéria manda o sangue lá para os pulmões. Por esse motivo é que ela foi chamada de artéria pulmonar. Agora, olhando direitinho daquele lado, nós vamos notar que a artéria pulmonar, apesar de ser uma artéria, ela transporta sangue venoso. Vejam, um fato importante para o vestibular. O nome é artéria. Artéria por quê? Porque sai do coração. Mas ela transporta sangue venoso, tá certo? Porque é o sangue que acabou de chegar pela veia cava no corpo inteiro da gente, ou pelas duas veias cavas que nós temos, tá bom? Então, o sangue venoso, repare, ele chegou do corpo, caiu do átrio direito, ventrículo direito, saiu do coração e foi lá para os pulmões. Pessoal, pulmão, processo hematose, troca de gás carbônico por oxigênio. Nessa hematose pulmonar vai ser gerado o sangue rico em oxigênio. Sangue rico em oxigênio é sangue arterial.
E o sangue arterial, ele cai do lado esquerdo do coração. Cai em qual cavidade? Naquela que recebe sangue, que é o átrio esquerdo, e vai parar, pessoal, no ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo, o que que é? É a cavidade do coração que tem paredes mais grossas. E por que que essas paredes do ventrículo esquerdo, elas são mais grossas? Porque justamente o sangue vai sair do ventrículo esquerdo e vai ter que ser mandado para todo o corpo. E vejam, ainda o sangue vai ter que voltar ao coração depois. Tá? Então, a capacidade de impulsionar o sangue que você vai ter do ventrículo esquerdo tem que ser maior, porque ela tem que mandar sangue para a cabeça, tem que mandar sangue para os pés, e esse sangue, posteriormente, tem que voltar ao coração. Se for da cabeça, ele vai voltar pela veia cava superior, se for dos pés, ele vai voltar pela veia cava inferior. Mas observemos, então, o sangue arterial chegou dos pulmões e chega por um vaso que chega ao coração. Esse vaso que chega, o que que ele é? Ele é uma veia. E como é uma veia que está chegando dos pulmões, ele é chamado de veia pulmonar. E repare que essa veia pulmonar, ela cai no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo de paredes grossas e é impulsionado para fora do coração por esse vaso 4. Esse vaso 4 é o vaso de maior calibre do nosso corpo. Esse vaso é chamado de artéria aorta. E essa artéria aorta, ela vai levar o sangue para o corpo. Na verdade, ela vai se ramificando em outros vasos e chega no corpo, tá bom? Essa artéria aorta, ela é tão larga que é possível a gente introduzir um polegar dentro dela. Vejam que o polegar não entra numa mangueirinha dessa comum de jardim, mas ele é capaz de entrar dentro da nossa artéria aorta, tá bem? Então, vamos olhar os vasos novamente para a gente não esquecer. Olha só, quando falamos da veia cava, aquela que chega com o sangue venoso vindo do corpo, tá? É um vaso, então, que chegou ao coração com sangue venoso. Esse sangue venoso chega no átrio direito. Do átrio direito, ele cai no ventrículo direito, que pela artéria pulmonar, que sai do coração com sangue venoso, ele vai parar nos pulmões. Agora observe, aconteceu a hematose pulmonar. Acontecendo a hematose pulmonar, o que que vai acontecer? O sangue vai voltar para o coração no lado esquerdo e vai voltar por uma veia, veja bem, porque veia é vaso que chega ao coração. E chega ao coração com sangue arterial, que está chegando no pulmão, onde aconteceu a hematose, tá? Como chegou no átrio esquerdo do coração, vai cair para o ventrículo esquerdo do coração. Aquele que eu falei para vocês, paredes mais grossas. Por quê? Porque aí esse ventrículo esquerdo, ele vai sofrer compressão e vai mandar o sangue para todo o corpo. Essa compressão que eu falei para vocês é a sístole cardíaca. É aquele momento em que o coração ele gera 120 milímetros de mercúrio de pressão, tá? E a diástole cardíaca é o momento que ele gera 120 milímetros de mercúrio, nós chamamos de sístole. 80 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer vai ser justamente a diástole cardíaca. É o momento que o coração sofre distensão e recebe o sangue. Então vamos lá. 120 milímetros de mercúrio, a gente chama de sístole, ou pressão sistólica. 80 milímetros de mercúrio, veja bem, é a pressão diastólica. É o momento que o coração sofre relaxamento e recebe tanto sangue venoso no átrio direito, como recebe sangue arterial no átrio esquerdo. Tudo bem, pessoal? Então, isso é o que nós temos quanto aos vasos do coração. Agora, olhando no nosso modelinho de coração ali ao lado, né, nós vamos notar o seguinte. Este vaso, veja bem, esse coração que chega aqui, teu átrio direito e teu ventrículo direito, com vasos chegando, mas repare, quando o sangue cai no átrio direito, ele passa por essa regiãozinha aqui, ó, do átrio direito para o ventrículo direito. E aí nós temos uma válvula formada por 3 pontas, por 3 cúspides, que nós chamamos, tá? E por esse motivo ela é chamada de válvula tricúspide. Qual que é a função da válvula tricúspide?
A função dela é o seguinte: quando o sangue chegou no ventrículo direito, esse ventrículo direito vai sofrer sístole e vai mandar o sangue lá para o pulmão, através desse vaso, artéria pulmonar. Qual a função da válvula tricúspide? Ela segura o sangue e impede que o sangue retorne para o átrio, tá certo? Essa válvula tricúspide, ela vai fazer com que todo o sangue saia pela artéria pulmonar e vá para o pulmão, e que não haja o retorno sanguíneo para o átrio direito, portanto. Tudo bem? A outra válvula importante do coração é a válvula mitral ou válvula bicúspide. Essa válvula mitral ou bicúspide recebe esse nome porque ela só é formada por duas partes, então bicúspide. E essas duas partes, essa válvula tem a mesma função que a tricúspide, só que agora com relação a esse ventrículo mais espesso que vocês estão vendo aqui, que tem por função sofrer compressão, ou seja, sofrer sístole e mandar o sangue para todo o corpo, tá? Através da artéria aorta. O que essa válvula bicúspide faz? Ela segura o sangue no ventrículo e impede o retorno para o átrio esquerdo, tá? Obrigando esse sangue a sair todinho pela artéria aorta que vai para o corpo. Às vezes, algumas falhas que podem acontecer dessas válvulas cardíacas podem ser chamadas de sopro do coração, tá? Então, é um barulho de retorno de sangue, o sopro, que é como ele é conhecido, é um barulho de retorno de sangue do ventrículo direito para o átrio direito. Tá? Por quê? Essas válvulas apresentam algum defeito e durante a sístole do ventrículo direito, volta um pouco de sangue para o átrio direito, se o problema for nessa válvula. Quando a gente fala de prolapso de mitral, que é muito frequente, que é o sopro na válvula mitral, como o coração sofre muita pressão aqui no ventrículo esquerdo, se essa válvula tiver um probleminha e permitir que um pouco de sangue retorne ao átrio, isso resulta num problema que também é chamado de sopro no coração, por prolapso de válvula mitral. Quer dizer, é um erro que a válvula mitral vai para a parte anterior, quer dizer, para onde o sangue passou antes, né? E com isso, nem todo o sangue sai do coração e a pessoa pode ter uma pequena insuficiência de transporte de gases. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é o funcionamento do coração. E agora nós vamos ver a grande circulação e a pequena circulação. Falando agora da circulação dupla. Por que te diz que a circulação humana, que é igual à circulação dos mamíferos ou mesmo das aves, devido ao tipo de coração tetracavitário que apresentam, por que essa circulação ela é considerada dupla? A circulação ela é considerada dupla, por quê? Porque ela tem duas etapas. Uma etapa que eu posso chamar de grande circulação ou circulação sistêmica. O que é a grande circulação ou circulação sistêmica? É aquela circulação onde o sangue sai do coração, veja bem, vai para o corpo e do corpo este sangue vai voltar para o coração. Agora, reparem bem nesse esquema que eu fiz. Do ventrículo esquerdo, que é aquele ventrículo de parede mais grossas, vamos até lembrar um pouquinho, observando naquele desenho do coração que está aqui do lado. Vem cá. Todo mundo olhando aqui e nós percebemos o seguinte, esse coração, ele apresenta, olha só, o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Eu numerei o coração, os vasos sanguíneos, numerei as válvulas e eu coloquei os mesmos números no meu esquema, onde eu mostro a dupla circulação, tá bom? Então, vamos lá, você viu o átrio direito, aqui você tem a veia cava, átrio direito vai para o ventrículo direito, pela artéria pulmonar sai sangue venoso do coração, tá? E você vê que do pulmão ele volta pela veia pulmonar, que traz sangue arterial para o coração. E daí a aorta impulsiona sangue para todo o corpo, beleza? Então, no nosso esquema da dupla circulação, note o seguinte, o ventrículo esquerdo, ele manda o sangue pela artéria aorta, sangue arterial, que vai abastecer todo o corpo. No corpo, o sangue arterial, ele deixa o oxigênio e capta o gás carbônico. E vai voltar na forma venosa, pelo vaso conhecido como veia cava, que na verdade, sem esquecer, tem um ramo superior e tem um ramo inferior, tá? E esse sangue vai chegar no lado direito do coração. Como vocês podem ver, do lado esquerdo do coração sempre teremos sangue oxigenado
arterial. Do lado direito do coração, sempre teremos sangue venoso, tá? Que é um sangue rico em gás carbônico. A pequena circulação ou circulação pulmonar. É o outro ramo da circulação dupla. Qual que é o trajeto percorrido? Bom, da mesma forma, vai sair do coração, o sangue, vai ser bombeado sempre pelo ventrículo direito, porque o sangue está venoso, e vai ser mandado para o pulmão justamente para ser arterializado pela hematose, pela troca de gás carbônico pelo oxigênio. O vaso que vai levá-lo, veja bem, é o vaso que sai do coração, portanto, é um vaso conhecido como artéria. E esta artéria, por sair do coração e ir até o pulmão, ela é chamada de artéria pulmonar. Artéria, não esqueçam, que transporta sangue venoso. No pulmão, sofreu a hematose, o sangue tornou-se arterial. O que vai acontecer agora? Através da veia pulmonar, por que é veia? Porque ela está chegando no coração, reparem, este sangue arterial chega ao coração no lado esquerdo. E em qual cavidade? Na cavidade conhecida como átrio, porque o átrio é sempre a cavidade do coração que recebe sangue. Tudo bem, pessoal? Pequeno resuminho agora, pessoal. Olha só, sempre que você pensar num ventrículo, ventrículo é a cavidade do coração que impulsiona sangue. Átrio é a cavidade do coração que recebe sangue. Não importa se direito ou esquerdo, tá? E artéria. Artéria sempre vai ser um vaso que sai do coração. Esse vaso sai do coração e vai para algum lugar. Ou ele vai para o corpo ou ele vai para o pulmão, certo? E a veia, o que é? É um vaso que vai estar chegando no coração. Ou pelo menos é um vaso que está se dirigindo do corpo em direção ao coração, tá bom? O que a gente não pode esquecer é que esses vasos, artérias que saem do coração, vão se ramificando, muitas vezes vão recebendo outros nomes para chegar no corpo. Assim como as veias vêm vindo com outros nomes, até se tornarem veias cavas superior ou inferior e retornarem no lado direito do coração, tá bom? Então, essa é uma aula, caprichem, estudem bastante, tá? Que o vestibular está aí e nós vamos ter um grande desempenho graças ao estudo de vocês. Até a próxima, pessoal!